Olá, alunos de Direito da Unicesumar, Unidade Londrina, que é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Teoria do Estado e da Constituição. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês sobre o nosso tema. O nosso tema de hoje é sistemas de governo. E dentro dos sistemas de governo, nós já estudamos o primeiro deles, que é o regime sistema de governo presidencialista, e hoje nós falaremos de um tema muito interessante, muito pedido pelos alunos, muito quisto por eles também, e é claro, por nós também como professores, sempre gostamos muito de falar desse assunto, que é o parlamentarismo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que deem uma olhada no fórum da disciplina, perdão, no mural da disciplina, onde eu postei lá para vocês os critérios de avaliação desse bimestre. Houveram algumas mudanças, se atentem a elas, não deixem de participar dos fóruns, pois vocês devem saber que a partir de então esses fóruns também comporão nota, né? E na próxima semana, ao final da próxima semana, ou mais tardar no começo da outra, depende aí de cada uma das turmas, teremos a nossa avaliação, né? Mais adiante a gente falará mais detalhadamente sobre esse tema da avaliação, mas hoje vamos até o tema que é o parlamentarismo. Vejam, quando a gente fala em sistemas de governo, nós temos dois principais modelos, o presidencialismo, o nosso tema da aula passada, e esse aqui muito interessante, que é o parlamentarismo. O parlamentarismo ele tem origem na Inglaterra. O parlamentarismo britânico ele é um parlamentarismo muito peculiar, porque em termos assim até teóricos, ele começou sua formação ainda na Alta Idade Média, né? Durante uma revolução que teve na Inglaterra em 1215, visando as limitações do poder do monarca, uma das conquistas desta revolução de 1215 foi a assinatura de uma carta chamada Magna Carta Libertatum. A Magna Carta, como é conhecida, ela era um mix de declaração de direitos e limitações do poder do monarca. Não era ali necessariamente que o parlamentarismo começava, porque o monarca ainda dotava assim de poderes de governar. Mas ali havia o surgimento de um conselho, né, formado por nobres, que passavam então ali como uma espécie de corte a serem, digamos, conselheiros do rei. Mas especialmente nas revoluções, aí nas chamadas revoluções inglesas, né, que culminaram ali com a Bill of Rights inglesa, aí sim você tem a consolidação do sistema parlamentarista. Numa primeira revolução, com a derrubada do rei e a ascensão ao poder do Oliver Cromwell, um ministro, um nobre de origem escocesa, que assume o poder na Grã-Bretanha após essa primeira revolução, né, britânica, também conhecida como Revolução Puritana. Após a Revolução Puritana, o Oliver Cromwell, eles basicamente prendem e expulsam o monarca, e a partir desta revolução, o Oliver Cromwell ele assume o poder com um termo conhecido como primeiro Lorde Protetor, né? Era a gênese do que vai ser o parlamentarismo. Então, dentre todos os lordes que formavam a Câmara dos Lordes, o Oliver Cromwell se destaca e exerce esse poder. A figura do Oliver Cromwell é uma figura muito polêmica, porque ele, num dado momento, também acaba se tornando uma espécie de ditador, né? Então, ele também, após sua morte, o seu filho assume o poder, é destituído. A Inglaterra volta a ser monarquista, porém, ao voltar à monarquia, eles não abrem mão mais do modelo parlamentar. Ou seja, o rei passa a ser como condição para assumir, né, condição para assumir a sua posição de monarca, o Guilherme de Orange, que era então o rei que veio a assumir isso, ao fazê-lo, se submete junto com a sua esposa, a verdadeira sucessora do trono, salvo engano é Maria de Stuart, o nome dela, não me lembro agora de cabeça aqui, mas ela era da linhagem dos Stuart, e o Guilherme de Orange, que era então o rei da Holanda, para assumir o poder, condiciona-se a assinar a Magna Carta Libertatum e outras cartas, inclusive a Bill of Rights. E na Bill of Rights, que é um tema que nós vamos estudar mais adiante quando estudarmos a história do constitucionalismo inglês, vocês verão que na Bill of Rights
uma das emanações dela é o reconhecimento de que o poder é soberanamente exercido pelo parlamento, né? Então ali a Inglaterra se consolida como um país parlamentarista. E a partir de então, outros países, ao derrubarem as suas monarquias absolutistas, ou mesmo não as derrubando, reduzindo o poder dessas monarquias absolutistas, acabam adotando o sistema parlamentar como referência. O parlamentarismo tem mecanismos muito interessantes. Eu, pessoalmente, se tivesse mais tempo, quiçá, dedicaria mais aulas ao modelo parlamentarista. Antes de mais nada, é preciso entender algumas das suas características. A primeira característica é o que eles chamam de organização dualística do poder executivo. E por que essa organização dualística do poder executivo? Porque, na verdade, o poder executivo, ele, no parlamentarismo, ele tem que ser separado ali, né? Quem é chefe de Estado e quem é chefe de governo. No presidencialismo, você só tem uma única pessoa que faz isso. No caso brasileiro, o nosso presidente da República. Ele é tanto chefe de Estado quanto o nosso chefe de governo. E no parlamentarismo há uma cisão entre essas figuras. Quando você tem a figura, por exemplo, de um primeiro-ministro, ele é chefe de governo, né? Mas a chefia do Estado vai estar a cargo a depender, por exemplo, numa monarquia parlamentarista, do rei, ou numa república parlamentarista, de uma figura como o chanceler ou o presidente, né? Figuras com esse nome. Daí cada país geralmente dá o seu, mas costumamos empregar o termo presidente, né? Colegialidade do órgão governamental, isso é muito importante do parlamentarismo, isso é uma coisa que as pessoas costumam não conhecer dele. No parlamentarismo, o governo não é o primeiro-ministro. O governo é um governo de ministros, uma reunião de pessoas que formam um governo. Então, quando você tem, por exemplo, na Inglaterra, a formação de um governo, você vai ter ali o primeiro-ministro, você vai ter o ministro da Economia, o ministro da Defesa, o ministro da Agricultura, você vai ter... aquele bloco é que se candidata dentro do parlamento a exercer aquele cargo. E quando aquela coligação política ganha, na verdade você está elegendo um governo inteiro, não apenas o primeiro-ministro. Geralmente, para se obter o arranjo necessário a formar-se um governo, você precisa ter uma base de apoio muito grande. Então é normal que você tenha essa, digamos assim, essa divisão do poder. É interessante quando fala de responsabilidade política do ministério perante o parlamento, porque os ministros de Estado, em regra, eles saem do próprio parlamento. Então eles têm no parlamentarismo que constantemente prestar contas ao parlamento, porque o parlamento pode tomar o poder deles. Não que um ministro de Estado, por exemplo, num presidencialismo, não tenha que prestar contas ao parlamento, mas é importante lembrar que ele faz parte do poder executivo. E por fazer parte do poder executivo, ele é um poder autônomo. No parlamentarismo, o poder executivo ele existe, mas ele é um poder que deriva do legislativo, né? Então, por isso esse dever de accountability, né? O Churchill, no período em que ele foi ministro da guerra, né, antes de ser primeiro-ministro, ele constantemente ia ao parlamento defender suas políticas, porque os outros partidos o criticavam e ele tinha que ir lá defender as suas políticas, né? Porque, na verdade, ele era um parlamentar também, ele também era parlamentar, né? E quem responde, digamos assim, e onde está a responsabilidade? A responsabilidade está toda no parlamento em si, porque assim como o ministério se submete ao parlamento, o parlamento se submete ao povo, né? Porque nos regimes parlamentares existem eleições com uma certa frequência. Então isso serve, digamos, para sempre mensurar a popularidade do parlamento. E com isso você tem uma série de mecanismos, né, para fazer o parlamentarismo funcionar. Como, por exemplo, um mecanismo muito que tem a ver com responsabilidade política, né? Como funciona a responsabilidade política no parlamentarismo? Olha, na verdade, existe aquela questão de moção de confiança ou desconfiança. Então, quando é formado um governo, quem obtém uma maioria dentro do parlamento forma um governo. E para isso, a qualquer momento,
de acordo com o regime de cada país, né? Tem regras, cada país faz a sua forma. Mas dentro do parlamento pode ser movida uma moção de confiança ou de desconfiança contra aquele governo. Movida uma moção de desconfiança e aprovada aquela moção de desconfiança, aquele governo vai ser destituído. Então, aquele governo se destitui, o parlamento se reunirá mais uma vez para encontrar um consenso na formação de um novo governo. Quando é aprovada a moção de confiança, geralmente isso deriva de país para país, o governo ganha 1 ano de estabilidade. 1 ano de estabilidade. Então, por exemplo, se eu mover uma moção de confiança contra o governo e essa moção ganhar, moção de confiança, o governo passa a ter 1 ano de estabilidade. Dentro daquele 1 ano não pode ser dissolvido aquele governo. No sistema inglês, tanto faz, se é confiança ou desconfiança. Mas depende de cada país, isso pouco importa. Cada país tem esses mecanismos para dar uma certa estabilidade. Porque o sistema parlamentar, ele tem uma inconveniência de que ele pode ser muito instável a depender dessas oscilações de ânimo do parlamento. E isso traz também oscilações políticas ao país, né? Uma outra figura muito comum o que vocês vão ver no parlamentarismo é a chamada remodelação ministerial. Quando o governo precisa de melhorar o seu apoio, às vezes ele não se destitui, ele simplesmente move algumas peças do tabuleiro, né? Procura partidos que estão insatisfeitos e dá, por exemplo, mais espaço no governo, tirando um determinado ministro e colocando o outro. Isso faz parte do jogo político do parlamentarismo, às vezes para atrair, né? Digamos assim, para atrair esse grupo descontente, você tira um ministro e coloca outro no lugar. E aí, então, você faz essa remodelação do gabinete ministerial, né, como forma de manter o mesmo governo, apenas mudando algumas peças. E em casos mais extremos, mas isso também não é nem tão incomum, você tem a questão ali em que, por motivo de votação interna do parlamento, ou por vontade do chefe de Estado, ou em alguns casos excepcionais, você tem a figura da dissolução do parlamento. Dissolução do parlamento nada mais é, não tem nada, por favor, aí em dissolução do parlamento, de medidas de exceção, de fechar o parlamento, não é isso. Dissolução do parlamento é convocar eleições gerais para a renovação de todas as cadeiras do parlamento. E aí, então, feitas essas eleições gerais, vão se eleger novos parlamentares. Essa medida de dissolução do parlamento é muito comum ser feita quando, após muito tempo de embates, não se chega a um consenso para a formação de um novo governo. Me recordo de um caso curioso que aconteceu na Bélgica. A Bélgica ficou quase 2 anos sem formação de governo, porque eles não conseguiam achar consenso no parlamento, dissolveram o parlamento 3 vezes e por 3 vezes os grupos políticos não chegavam a um acordo, a um arranjo necessário para a formação de um novo governo. E esse tipo de situação acontece com pouca frequência, depende muito do regime parlamentar de cada país, mas essa é uma figura muito comum dentro do parlamentarismo. Uma última nota aqui, o Brasil sim já foi parlamentarista. Foram 2 oportunidades, mas a última oportunidade em que o Brasil viveu o parlamentarismo, né? A última oportunidade em que o Brasil viveu o parlamentarismo foi, salvo muito engano, entre os anos de 1963 e 1962, 1963. Uma confusão constitucional aconteceu no Brasil. Basicamente, o presidente era o Jânio Quadros, ele renunciou, o vice-presidente estava fora do Brasil, o Congresso não via aquele presidente com bons olhos, tinha muita dificuldade em aceitar e empossar ele, e num arranjo político para permitir que ele tomasse o poder, né, porque tomasse o poder em que sentido? Ele assumisse como vice-presidente, porque ele estava fora do Brasil, foi feito um arranjo em que foi aprovada uma emenda constitucional em que o Brasil passou a ser parlamentarista, o vice-presidente assume na condição de presidente, mas a chefia do governo ficou então com o Congresso. O primeiro-ministro à época foi, durante quase 2 anos, o Tancredo Neves, até que então foi aprovada uma nova emenda, foi feito um referendo,
e nesse referendo o Brasil voltou a ser um país presidencialista puro, isso em 1963 e 1964, enfim, vocês sabem o resto da história. Houve uma outra oportunidade também, mas mais longa de contar, mas o Brasil sim já teve, e no ano de 1993 foi feito também um referendo para discutir se o Brasil gostaria de ser um país parlamentarista, referendo esse que manteve o nosso sistema de governo presidencialista. O Brasil tem uma tradição muito forte presidencialista. Eu não defendo nem critico o parlamentarismo, eu acho um modelo interessantíssimo. Não estou dizendo que seria melhor do que o presidencialismo ou pior, mas o que eu enxergo até politicamente é que o Brasil tem uma tradição muito grande presidencialista. Seria para a nossa política uma ruptura muito complexa nos tornarmos um parlamentarismo, que o Brasil não tem essa tradição, né? Mas esse é um outro ponto de reflexão. E por isso, então, sugiro que vocês deem uma lida no material. O material é um pouquinho extenso, mas é muito bom, o tema é muito interessante. Me estendi um pouco mais porque, na verdade, em termos práticos, eu até buscaria, talvez, abordar esse tema em 2 aulas, né? Ter 2 aulas para abordar esse tema seria a minha vontade. Por isso, acabei me estendendo um pouco mais no vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem um like, aí, um joinha, deixem algum comentário. Eu fico muito grato se assim o fizerem. Bom estudo a todos e uma excelente semana.